Olá, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E hoje aqui no nosso Consciência Hebraica, dia especial, dia de o amanhecer da consciência hebraica. Estamos no episódio de número 82. É 30 de agosto de 2022. E nós estamos iniciando um capítulo novo, já é o segundo, Moisés, uma tipificação do Messias, a Torá, o Êxodo e a terra prometida. Venha com a gente. Aqui nos Ventos do Consciência Hebraica, você já sabe. Consciência Hebraica é um movimento que procura buscar o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana sem a influência greco-romana. Nesse curso você vai ver o início do tempo, vai ver o fim dele. Não perca. E a possibilidade de nós evoluirmos, além do tempo. Uma boa viagem nós desejamos oferecendo nosso jato. Seja bem-vindo e nós vamos dar fazer os nossos comentários iniciais. Olá! Seja bem-vindo, querido, querida. Nós estamos num momento muito interessante, onde estamos vendo a vida de Moisés. Já pegamos lá do Êxodo, estamos assim conhecendo as escrituras hebraicas, ganhando a mentalidade do que está na consciência hebraica de Gênesis a Apocalipse. Uma grande oportunidade para todos nós. Por quê? Porque é uma sabedoria milenar, milhares de anos de cultura que você vai poder adquirir. Isso te ajuda no trabalho? Sim. Para a família? Sim. Educação de filhos? Sim. Tua educação pessoal, crescimento, desenvolvimento no físico, no emocional, no mental, no essencial, compreensão da realidade, finalidade, missão, propósito, sentido, tudo isso, sim, tudo isso. Por quê? Dirige esse povo há milhares de anos, formou o maior homem conhecido na história humana, o Cristo, o Messias, Jesus, e você vai aprender tudo isso viajando nas escrituras hebraicas. Moisés é um personagem especial, maravilhoso, estamos já no segundo capítulo e vamos ter um encontro com a revelação máxima da divindade que as escrituras têm lá nos textos pré-messiânicos. Então você vai ver Moisés revelando Yahvé Elohim Adonai. E esse estudo vai ser muito importante. Você possa se aprofundar nesse tema. Isso muda a vida da gente, compreender a essência infinita que gerou todas as coisas e propôs a vida e tudo para nós. Moisés, evolutivamente, da evolução humana, é um dos expoentes. Ele inicia a escritura hebraica. E tudo isso você vai navegar conosco e vai aprofundar conhecendo a mente mosaica dentro da consciência hebraica. Então, vamos lá. Nós estávamos aqui vendo os pontos principais, A Torá, a vida de Moisés, o Êxodo, a terra prometida. Lembrando que a Torá são os 5 primeiros livros de qualquer Bíblia, o Pentateuco chamado, os 5 primeiros livros. E nós estamos vendo todos esses temas. Nós estávamos aqui sempre olhando para a genética do Messias, uma coisa importante para nós, seguirmos aí todo o rumo do povo de Israel para compreendermos a formação do povo hebreu visando o Messias. E assim, a passagem que nós tínhamos visto no último encontro, pequeno resuminho, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E respondeu ele: Eis-me aqui. Não te achegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Então agora nós vamos buscar os sentidos desse texto, E para isso nós temos aqui essa visão da sarça, Peguei essa imagem para você fazer uma ideia, desse vegetal
Eu queria uma imagem que fosse bem verdinha aqui, ó, o ideal, né? Que você conseguisse ver aqui a biologia da planta preservada e aqui a chama envolvendo toda ela. Né? Esse é o ponto principal da visão, né? Uma árvore, uma sarça, um pequeno arbusto, né? E ela mantida na sua biologia de planta, que é aqui, olha, o verde, né, da planta está simbolizando o quê? A biologia, está simbolizando a vida. Então, começamos aqui a desvendar o símbolo da sarça ardente, né? Aquele vegetal biológico, né, não era uma pedra que estava em chama, um mineral, era um vegetal. Então, a árvore ela tem vida, né? Ela se alimenta, ela se reproduz, ela tem uma biologia. E o fogo é o elemento destruidor da vida. Qualquer coisa viva que você coloca no fogo, ela vai ser inutilizada, destruída, né? E aqui você tem, então, olha aqui, um símbolo maravilhoso, né? O verde da planta, né? A planta simboliza a vida, a biologia, e o fogo está representando a transformação. Por que a transformação? Evidentemente, né, está descrevendo um tipo de transcendência, né? Porque aqui no tempo, aqui na nossa dimensão horizontal, qualquer vida biológica que você expor ao fogo, você vai destruí-la, né? E ali você tinha então uma vida biológica no meio do fogo e ela continuava verdinha e viva. Então, o que isto aponta, né? Qual é o primeiro símbolo que está apontando? É a transcendência do fogo e a vida glorificada pelo fogo, transformada pelo fogo, transcendida através do fogo. E isso é um símbolo apocalíptico tremendo, de uma espada de dois gumes, né? Que é apontada lá no Apocalipse. Ou seja, um gume, o da destruição, um gume, o da morte, outro gume, o da vida, né? Então, para alguns, vai ser o grande e glorioso dia do Senhor, e para outros vai ser o terrível e horroroso dia do Senhor. Por quê? Porque este fogo que promove vida, transcendência, evolução ascensional infinita, vai causar a destruição naqueles que não tiverem a biologia envolvida cristicamente, né? Então aí você já começa a entender o que a divindade está revelando a Moisés. Por que ela escolhe este símbolo de uma árvore pegando fogo, né? Então o fogo representa, neste caso, né, a transformação. Podia simbolizar a destruição, a transcendência, podia simbolizar a morte. A glorificação podia representar aquilo que perece, tá? A ignomínia. Então a sarça é o símbolo da vida eterna, né? Deus escolhe um elemento da natureza, que é o elemento biológico, envolve ele na chama, né? E retoma, na verdade, um outro símbolo que ficou lá retido no Gênesis, né? Por quê? Porque o animal hominal, quando desperta no seu interior e desenvolve a autoconsciência, né, que a maioria dos animais não desenvolve, então o ser humano desenvolve, alcança a autoconsciência, ele então come de si mesmo, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como nós explicamos lá atrás, né, se você perdeu, volte no início, nas nossas explicações do Gênesis, você vai ver que o homem é a árvore do conhecimento do bem e do mal. O mineral não é, porque o mineral não tem autoconsciência. O vegetal não é. O vegetal não sabe que é, não toma consciência. O mineral e o vegetal têm a natureza abissal e celeste, mas ele não tem consciência disso. O animal também não tem. Precisa mais um grau de evolução. O animal hominal, que somos nós.
Então, qual que é o que nos diferencia? É o elemento transcendente, é o elemento espiritual. Então, nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, que somos nós mesmos. Mas havia uma segunda árvore no jardim, que não é mais citada, né? Que é a árvore da vida. E essa árvore da vida ficou sendo guardada por um querubim com uma espada em chamas. Olha aí, verde da árvore, chamas do fogo, circulando significam frequências de elevação. Né? Então, a árvore da vida ficou intacta. Né? E quem é que comeu e se tornou a árvore da vida? Né? A nossa natureza comeu e se tornou a primeira árvore. Nós somos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Jesus nasce como árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ele permanece no crístico, realiza Gênesis 1:26 e se torna a segunda árvore do Éden. Ele se torna a árvore da vida. Então, quando Yahvé escolhe uma árvore e fogo para se apresentar a Moisés, ele retoma o elemento de Gênesis para apresentar a proposta de Gênesis 1:26. Qual que é a proposta? Façamos um ser à nossa imagem e semelhança. Proposta de evolução infinita ascensional, do homem iniciar no alfa, do animal hominal, alma vivente, alfa, que é a descrição hebraica da nossa biologia, né, até ele alcançar o hominal, espírito vivificante, ômega, como descreve Paulo na carta aos Coríntios. Né? Jesus é o espírito vivificante. Então, Jesus alcança o arco máximo da evolução neste plano. E ele então prossegue em transcendência. E agora vai nos reunir com ele. Por quê? Porque Gênesis 1:26 não é para um único ser humano realizado o Messias, né? Mas Deus realiza o Messias através do povo de Israel para então chamar toda a humanidade. Porque ele ama toda a humanidade. Ele fez o propósito dele para toda a humanidade. Mas ele forma o Messias em um povo porque o processo de geração de um filho de Deus é tão complexo, tão raro, que não podia ser gerado em todos os seres humanos ao mesmo tempo. Necessitava do plano messiânico. Gera-se o primeiro, ele se torna a árvore da vida, e agora do DNA cósmico dele, pelo Espírito Santo dele, nós recebemos o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, e ele transfere para nós, pela fé, a qualidade do seu DNA de primogênito de Deus. E assim nós somos adotados, através dele, como filhos de Yahvé Elohim Adonai, enxertados na videira de Israel. Nos tornamos filhos de Abraão. Tudo isso é maravilhoso e está contido nesse símbolo. É por isso que Yahvé Elohim Adonai escolhe a sarça ardente para aparecer a Moisés. E Moisés representa a nossa evolução, a compreensão mais profunda. Desde lá de trás, de Noé, de Abraão, então, os patriarcas, é Moisés que alcança essa mais alta elevação físico-emocional, mental, espiritual. Então ele recebe essa revelação que nós agora, pelo Espírito Santo, podemos compreender. Então quando você vê este símbolo aqui, agora fica melhor para você compreender por que a sarça ardente, o fogo e a biologia da árvore. Então a sarça é o símbolo da vida eterna, do propósito da divindade em relação à humanidade. Ela é a realização de Gênesis 1:26. Ela é a árvore da vida, que seria alcançada, como eu expliquei para você, pelo Messias hebreu. Então tudo isso está contido aí de uma maneira maravilhosa. Vamos avançar porque tem muita coisa para nós entendermos que Moisés vai receber aqui como revelação. Façamos um ser à nossa imagem e semelhança, ou seja, uma biologia transcendente
que vais ter evolução infinita, criativamente. Né? Então vamos agora avançar em Êxodo 3. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Né? Bom, você deve estar tendo aqui, se acompanha o nosso curso, você já está tendo a visão dinâmica de Yahvé Elohim Adonai. Forma toda a realidade, forma o planeta Terra, forma a humanidade, separa um povo com que objetivo? Né? Trazer o seu Messias para depois formar a todos a imagem e semelhança dele próprio, né? De Yahvé Elohim Adonai, como os Elohim. Né? Então, agora ele atrai esse povo para o Egito, ali eles vão ter uma série de elementos genéticos e coisas necessárias ali da cultura egípcia e de vários elementos que são necessários, mas agora é chegada a hora da separação. Vê que funciona como uma têmpera, né? Deus está juntando, separando o povo de Israel, ora juntando o povo de Israel, né? Ora permanecendo eles em vida mais fechada, né? Em determinados momentos, expostos e misturados com outras culturas. Tudo isso é a providência e a previdência divina agindo, produzindo tudo que é necessário para a formação do Messias. É chegado o tempo de Israel se separar como nação. Então, ele diz, olha, tenho visto atentamente a aflição, conheci as suas dores, portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. Né? Evidentemente, quando ele diz aqui desci, né, é no sentido vibracional, é no sentido dimensional, né, não é no sentido de geografia, né, que ele está em algum lugar, em algum planeta, e que desceu aqui porque estava longe, né, não é esse sentido. Mas é vencido um determinado tempo, né, ele então se inclina, porque é chegado o momento de lidar com essa situação, de retirar o povo, assim como ele montou toda uma estratégia para levar o povo para o Egito, como José mesmo declarou lá, nós acabamos de ver, né, dizendo, olha, isso tudo foi direção do nosso Deus para preservar a nossa semente e para multiplicá-la. Né? Então, vemos assim na minha vida, na tua vida, na vida de cada um de nós, todas essas leis funcionam da mesma maneira. Né? Se você estiver entregue, se você estiver confiante, se você exercer fé, se você se enxertar na videira de Israel, então Yahvé Elohim Adonai, agora ainda mais por Yeshua HaMashiach, pelo Ruach Kadosh, pelo Espírito Santo, vai cuidar da tua vida, vai te direcionar, vai te levar, vai te conduzir, vai te trazer o que é necessário, também vai retirar alguma coisa que esteja te atrapalhando, vai te repreender quando é necessário, que você precise sofrer alguma coisa para você amadurecer. O sofrimento é parte fundamental do jogo da vida. Né? Quem não vive, quem não sofre, quem não tem problemas. E a divindade, se você estiver da perspectiva, né, da ligação com Yahvé Elohim Adonai através de Jesus, tudo vai bem. Né? Independente do que aconteça, em tudo você vai sendo conduzido, né? Com alegrias, com dificuldades, com tristezas, com tudo isso, mas com um propósito, com uma direção, com um sentido, com uma realização. Isso muda completamente tudo. E não é, nós exercemos fé, né? Não é uma fantasia que você está projetando, um alvo material, uma coisa que você quer, não. Estamos falando de uma vida transcendental. Você está entrando em harmonia com a essência fundamental da vida. Então, tudo isso altera demais o teu dia a dia. Né? Agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios o oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do
Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Olha, não se admire com a interrogação de Moisés, né, com a exclamação dele, né, com o seu raciocínio, porque seria equivalente a você ouvir uma voz, ouvir uma visão, e você ser convidado hoje para ir lá derrotar os Estados Unidos da América, né, ou a China. Né. Você vai falar, mas meu Deus, como é que eu vou fazer um negócio desse? O Egito era uma grande potência, a maior potência daquele período, né? Potência em todos os sentidos, né? Comércio, economia, exército, ciência, magia, astronomia, matemática, enfim, né? Os egípcios tinham um desenvolvimento em muitas áreas, né? É considerada o centro mundial da magia, da história humana. Então ali é um núcleo representativo, né? Assim como a Grécia da sabedoria e assim como a Índia da mística, né? São três grandes centros, e Moisés foi educado, ele conhecia bem o poderio do Egito. Então quando ele está ali, né, pastoreando ovelhas, né, naquele rebanhozinho, aí ele vê aquela visão e Deus fala para isso. Hoje você pode dizer, isso é fácil, né? Mas se coloca bem no lugar de Moisés, Moisés falou: Senhor, não dá, como é que eu vou lá enfrentar tudo isso aí? Então ele coloca dessa maneira e você pode entender bem. E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Bom, a vida é infinita, né? Yahvé Elohim Adonai vai dizer para ele: olha, não é você que vai lá, né? É diferente, eu vou com você. Né? Então eu desejo profundamente que eu, você e todos nós, né, possamos ouvir isso, né? Possamos ter essa certeza. Assim, não é você que vai enfrentar os teus problemas sozinho, não é você que vai enfrentar as tuas questões de ter uma esposa, escolher um esposo, ter filhos, ter um trabalho, manter a tua vida, fazer o que você necessita e que em 70, 80, 90 anos de vida, 100, quantos forem necessários, você não está sozinho nessa missão. Né? Se você se integrar, se você ficar nessa dimensão pessoal, né, então a vida é depressiva e destrutiva. Né? Mas se você se conectar com o Criador, né, se você permanecer, se Ele te der, e a graça dele está disponível, está dada, né, então todos os projetos da tua vida podem ser enfrentados dessa maneira. Né? Evidentemente, não é bem do jeito que você fantasia daquela ou daquela maneira, mas do jeito que é a vontade do Criador. Você vai ter os teus desafios, vai ter os momentos em que você vai ter que afirmar isso, né? Mas é maravilhoso. Então, Moisés tinha uma grande missão, mas Deus dizia: não, eu estou do teu lado. Né? Só que ele dá um sinal posterior. Né? Deus começa dizendo assim: Moisés, olha, eu vou te dar um sinal que quando você tiver feito tudo isso, você vai vir me adorar aqui nessa montanha. Né? Aí Moisés pensou: poxa, isso está lá para frente, né? Agora eu não estou vendo nada, só estou vendo eu com um cajado aqui, como é que vai ser isso? Né? Às vezes nós precisamos da misericórdia para entender. Né? Toda a evolução de Moisés. Né? Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Olha, Moisés conhecia, além do Egito, o povo hebreu. Viu que eles estavam lá, naqueles 400 anos, foram se acomodando à cultura egípcia, né?
tinham, evidentemente, aqueles que guardaram a visão de Abraão, a visão que foi transferida a Isaac, a Jacó, né? Mas isso tudo estava muito enfraquecido ali, né? Então Moisés diz, né, qual é o nome que eu vou declarar? Então, evidentemente que o nome Yahvé já era conhecido, né? A própria mãe de Moisés tem no seu nome a palavra formada com uma parte do nome de Deus, né? Então não é que o nome não fosse conhecido pelos hebreus. A questão é que Moisés está dizendo, olha, o teu nome hoje significa exatamente o que para esse povo, né? Está misturado com os egípcios, eu vou lá retirar, né? Tanto que depois vocês vão ver a confusão que vai dar, porque Moisés vai lá, o povo a princípio aceita, e depois a maioria quer voltar para o Egito e acontece uma tragédia. Então, para você ver que Moisés está ali num diálogo com a divindade, dizendo, olha, qual é a revelação do teu nome? Como eu vou te revelar a esse povo? Né? Como eu vou te apresentar? E Deus deu muita graça a Moisés, porque ele vai escrever os 5 primeiros livros, né? E vai agora revelar uma dimensão do nome de Deus que até então, desde Adão, ainda não havia sido possível que Deus se apresentasse. Tanto que, por exemplo, quando Moisés começa a escrever o Gênesis, ele não usa a palavra Yahvé, ele usa a palavra Elohim. Então, por que vem de Elohim para Yahvé? Porque foi necessário uma evolução feita dentro do povo, e Moisés já é fruto dessa evolução, para que o nome de Deus profundamente pudesse ser conhecido. E nós vamos explorar esse tema aqui nos próximos capítulos, né? Não perca. Mesmo hoje ainda não há muita compreensão desse nome, né? Então Moisés vai no centro, né? Porque o nome é o que designa a coisa ou o ser, né? Cadeira, xícara, caneta, papel. Ao falar, você sabe do que se trata. Então Moisés vai na essência, né? Qual é o teu nome? Como eu vou revelar? Qual é a revelação que devo levar aos filhos de Israel para despertá-los acerca da divindade? Então, isso é o que eu queria te introduzir nesse clima do texto. Muito importante você entrar nesse ambiente. Bom, então ele continua dessa maneira, né? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então eu queria que você compreendesse aqui essas duas dimensões do texto, né? Moisés pede para que a divindade dê a sua revelação para esse momento da evolução, do crescimento espiritual do próprio Moisés e do povo de Israel. E a resposta de Deus, ela tem duas dimensões, é muito importante você entender isso. Porque se o texto tivesse escrito assim, olha, observe bem aqui o texto. Se ele tivesse escrito assim, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou o que sou, me enviou a vós, mas ele não usa o mesmo termo. Ele reserva um termo para Moisés, um termo de completude, ou seja, eu sou o que eu sou,
revela algo pleno, completo, integral. Eu sou pede complemento, mostra devir, mostra realização, mostra desenvolvimento. Então, aqui começa uma necessidade de nós compreendermos que, como seres humanos, nós vamos compreender a divindade na medida em que todo o propósito dela vai se mostrando, vai se revelando para nós, e que há uma dimensão da divindade completamente transcendente, do ser infinito, que é pleno, e há uma manifestação do nosso conhecimento desse ser, que entra na nossa limitação, que vai se expandindo. E como a nossa possibilidade evolutiva é infinita, e como o ser infinito e eterno é infinito, então nós temos uma coisa maravilhosa nessa revelação, que é surpreendente. Surpreendente por quê? Porque nessa condição você vai ver o que é a revelação da divindade, que os outros seres humanos receberam e puderam captar na Terra. Evidentemente tem homens místicos e profundos que captaram coisas maravilhosas da divindade em todas as culturas, mas o grosso da humanidade permanecia em ídolos, na idolatria, com deuses com formatos de animais, formatos de homens, formatos de coisas da natureza. Então, disto tudo, deste grau de evolução para esta revelação que nós estamos vendo aqui, que praticamente é única, porque toda a humanidade ela vai iniciar o processo de transcendência, da busca e do encontro da divindade através de todos esses símbolos materiais, como idólatras. E Israel, por esta qualidade da separação para a formação do Messias, recebe uma revelação espantosa, praticamente única na história humana. A humanidade tem vários fenômenos que são únicos, que acontecem num lugar e não acontecem em outros, que nem música clássica. Aconteceu na África? Não. Na China? Não. No Japão? Não. Na Índia? Não. Acontece na Europa. Mas isso é preconceito. Não é preconceito. É fato. A filosofia. Tem sabedoria hindu, tem um tipo de filosofia, mas a estruturação filosófica como aconteceu na Grécia. Não aconteceu em nenhum outro lugar. Não, mas você está dizendo que não tem filosofia em outros lugares? Não, o homem pensa, o homem medita, tem coisas profundas em todas as culturas. Mas a estruturação do que aconteceu na Grécia é único. Então, são características que cada povo tem, mas Israel carrega esta marca que precisa ser reconhecida por todos, porque ela vai culminar no Messias, que é, de fato, o ser humano para toda a humanidade. Deus ama Israel por amar a todos, porque forma o Messias por todos nós. E isso não há nenhum preconceito, nenhuma exclusão dos outros povos. Israel pode não ter entendido muito bem isso, pode ter se considerado o povo escolhido em detrimento dos outros. Pena quando um hebreu compreende dessa maneira, porque a forma correta de um hebreu compreender, mas para isso ele precisa ser um hebreu messiânico, ele precisa compreender Jesus. Aí sim ele vai poder dizer, nós somos escolhidos por causa de Yeshua. Senão, aí corre o risco de ficar no ego, e aí não é bom realmente. Então, tudo isso está aqui, eu sou o que sou. Dirás mais aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então nós vamos ver bem esses dois níveis de revelação.
E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. Este é o meu memorial de geração em geração. Ora, além de um elemento ultratranscendente, além do elemento imanente e transcendente, que vai se manifestar em criação, se revelar a todo o povo, né? Ele agora acrescenta mais um ponto da revelação de Israel. O quê? A genética. Né? Justamente a genética. Por que Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó? Isso é uma árvore genealógica. Né? Por isso que a circuncisão é feita nos hebreus, né? Que é no órgão genital masculino. O que é o órgão genital masculino? Genética. E tudo isso aponta para quem? O Filho do Homem. Quem dá esse nome? Retirado lá do profeta Ezequiel, Jesus toma para si, profeticamente, porque filho é produto, natureza humana. O Messias é fruto de quê? Filho da natureza humana, que vai sair da condição animal, hominal, alfa, alma vivente, né? E vai alcançar ele, o único, por isso primogênito e unigênito, vai alcançar a condição de hominal, espírito vivificante, ômega. Então ele é o Filho do Homem que se torna Filho de Deus e causa de eterna salvação pelo seu DNA para toda a humanidade. Então, por isso, agora, a revelação da transcendência, da imanência, da manifestação em criação, agora o propósito, Gênesis 1, 26, genética, formação do Messias, eleição de um povo. Então você vê, nós estamos compreendendo aí as Escrituras desde Gênesis e você vê que o processo vai ficando lógico, maravilhoso, intuitivo, impressionante, porque tudo conectado a tudo, tudo fazendo sentido, tudo nos dando direção. Um texto aí que tem milhares de anos, escrito aí, tem muitas teorias, né? Nós vamos adotar a teoria de que Moisés foi quem escreveu e ponto. Mas você pegar aí, o próprio livro é um milagre, né? A gente, no começo desse curso, indicamos o livro de Eli, que é um filme recente aí, que fala sobre o milagre que é a Bíblia, e é fato, né? Então aqui você começa a ter a dimensão dessa revelação. Entra o elemento genético, né? Que é o ponto central. Então ele diz, vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu, dizendo, certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Bom, Israel, nesse momento, era dirigido por profetas, né? Homens que recebiam a revelação, por essa qualidade genético-crística que vai se acumulando em Israel, então revelação e profecia, e pela sabedoria acumulada, conservando a tradição, conservando a revelação, conservando aquilo que é funcional, aquilo que produz vida e saúde, né? Então, quem é o símbolo disso? Os anciãos. Então Moisés é enviado, aí você já percebe a estrutura de governo que Deus tem para o seu povo, né? O elemento transcendente, o seu propósito, gerar não ser a sua imagem e semelhança, a genética, escolhendo, separando um povo geneticamente, a sabedoria acumulada pela revelação e pelo ato profético, né? Por isso que eu tenho estimulado muito a todos, né, que você participe de um pequeno grupo, uma igreja, né? Uma igreja, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá estarei eu entre eles, né? Então, Jesus precisa que você se reúna, que você esteja junto com outros discípulos.
E ali vocês estabeleçam Gênesis 1:26 como meta, e o Messias como centro realizador dessa meta, e a busca do seu Ruach Kadosh, o Espírito Santo, e a busca dos dons, e o fruto do Espírito, e o desenvolvimento de todo esse processo. Então, vem a profecia, vem a revelação, vem a sabedoria, vem aquilo que se conserva do valor da virtude e da realização do homem, mística, transcendente, espiritual. Né? Tudo isso, num pequeno grupo, tem que estar presente. E aí você vai crescer, você vai se submeter, né? Porque não é só o teu ego que manda, que governa, que tem poder. Não, é um grupo. Aí são os anciãos, as pessoas mais maduras, confiáveis, né? E novas pessoas vão chegando e aquilo é estabelecido. Então, a manifestação do Ruach Kadosh, o Messias no meio, dirigindo os mais variados grupos. Ali ele emprega a autoridade dele, ele traz a revelação e é maravilhoso. Então eu recomendo, caminhe com o grupo. Né? Hoje em dia a gente tem muita gente decepcionada com a igreja, né? Não precisa ser uma igreja formal, mas precisa ter esses elementos, né? O estudo da palavra, a vivência, a busca espiritual, tudo isso é necessário que você tenha um pequeno grupo para realizar. Sozinho dá para fazer? Olha, é difícil, né? A possibilidade do teu ego, não sei que houver uma direção muito grande para um período de separação aí, mas via de regra, Jesus ordenou que nós andemos juntos. Pode ser um pequeno grupo, uma célula na tua casa, mas o princípio da autoridade, da revelação, do Ruach Kadosh, do Espírito de Jesus, do Mestre, né? Tudo isso tem que estar presente. Então nós vemos esses elementos contidos aqui. Você vê quanta coisa vai sendo estruturada a partir disso, né? Olha, agora nós queremos oferecer essa imagem para você, que é um grande resumo, né? Olha aqui, temos o ser humano, né? A direção vertical é a genética. Por quê? Para a formação do Messias, ó. Achei lindo aqui esse DNA formando uma cruz, né? Então, a formação do Messias, né? Então, a genética. E o ser transcendente, ó, também vê o símbolo do infinito da matemática, ó, parece um pouco com esse símbolo do DNA moderno, né? Ó, tá vendo aqui, ó? Por quê? Porque a genética humana vem de onde, né? Está sendo dirigida por quem? E aqui Yahvé, Elohim Adonai, eu sou o que sou, né? O espaço infinito, o tempo e o atemporal, ordenando, centralizando essa realização máxima, né? Então, circuncisão, ó, sêmen, genética, para a formação do Messias, o ser transcendente, dirigindo a genética, formando a humanidade. Eu sou o que sou, eu sou no espaço, no infinito, no tempo e no atemporal. Então, todos esses elementos contidos aí nesse capítulo do Êxodo, maravilhosamente contido, né? Você pode meditar bastante nessa imagem toda. E vamos avançar. O paradoxo do espaço anespacial ou não espacial ou infinito. O infinito não é uma soma ou extensão de espaços, pois você sempre poderá somar mais 1 centímetro. O infinito é uma dimensão não espacial. Olha, aqui não tem jeito, nós temos que tocar nesse assunto, né? É difícil, é um assunto difícil, porque nós conhecemos o espaço, nós conhecemos aquilo que tem tamanho, né? Você fala, o infinito é um tamanho grandão, não é, né? Você põe o tamanho que você pôr, eu sempre vou pôr mais 1 centímetro, e isso não acaba nunca, né? Então, o infinito não é uma espação, né? O infinito é um não espaço. Mas o que é um não espaço? Aí é que está. Nós só conhecemos o espaço, tá? Mas à medida que você estude, que você ore, que você medite, que você busque,
Nós temos o físico em nós, o emocional, o mental, e temos uma dimensão transcendente em nós, autoconsciente. Então existe uma intuição em nós, que vai começando a perceber esses elementos, e aos poucos você vai tendo uma revelação interior do que é esse não espaço. Né? Porque tudo que você conhece tem espaço. Né? E nós vamos agora começar a tocar, vendo o conceito de Deus, em algo que envolve todo o espaço e além do espaço. Né? Naquilo que não é expansível, é além de toda a expansão, que é não a soma dos espaços, a negação do espaço, né? Porque é o infinito. Então, esse é o primeiro paradoxo que nós temos que colocar sobre Yahvé. Ele é o ser infinito. Então, isso não pode ser quantidade, mas é uma qualidade. Não é dimensional, é indimensional. É um não lugar, onde não se pode estar, mas se pode ser. O infinito necessariamente é todo lugar. Eu sei que são palavras que parecem até desconexas, né? Mas ao lidar com Yahvé Elohim Adonai, o ser infinito, né, formador de todas as coisas, nós precisamos tocar nesses assuntos. Né? Por quê? Porque ele não é um velhinho sentado em algum lugarzinho lá num planeta, no céu, num castelo dourado. Né? A imagem que a maioria das pessoas tem é de um bom velhinho, né? Sentado lá em alguma cadeira. Né? Mas Yahvé Elohim Adonai é o ser infinito, ou seja, que engloba tudo. Então, se ele é infinito, pode haver o nada? Não pode haver o nada, porque ele é o todo, e no todo não pode haver o nada. Se tiver o nada, não é ele, mas então, se não é ele, aí ele termina ali. Então, ele não é infinito. Ele é o todo. Tá? E ele é o todo no espaço e além do espaço. Né? Então, isso significa eu sou o que eu sou. Então, ele é o ser infinito. E além da questão do espaço, nós temos mais um ponto para você meditar, que é o paradoxo do tempo e do atemporal. Então, além da questão dele transcender a todo o espaço, ser transcendente e imanente, ou seja, o que é transcendente? Né? Seria aquilo que está no infinito, até o infinito. E o que é imanente? É aquilo que está presente no mais íntimo do ser. Então, no mais perto e no mais longe, ele é. Ele é o todo, ele é o ser infinito. Então, ele está e é além e no aquém, né? No aquém e no além de todas as coisas. Essa é a única visão mais madura, profunda e possível do Criador. Essa visão é a que abarca com mais profundidade. Né? Então vamos continuar aqui. Ó. No paradoxo tempo-atemporal, o atemporal não é uma soma de tempo. Então, se você disser assim, a eternidade é um tempo que não acaba nunca. Não é isso. Porque o tempo não é o eterno. Né? É aquele negócio. Como eu posso acrescentar 1 centímetro a mais, né? Eu posso acrescentar 1 segundo a mais. E outro segundo, e isso é quantidade.
Então, o ser não é acrescível, né? Você não pode acrescentar nada. Ele é o todo. Então, ele não é a soma do tempo. Também ele é a negação do tempo, né? E aí você está falando de algo que não tem presente, nem passado e nem futuro. Mas ele é no tempo e é no atemporal. Porque ele forma tudo, o ser dele forma todas as coisas. Então, tudo que está no tempo, ele é. Tudo que é fora do tempo e no atemporal, ele também é. Ele é o ser atemporal e infinito. Então, como nós dissemos aqui, né? O atemporal não é uma soma de tempo. Também não é uma simultaneidade de presente, passado e futuro. Né? Não significa que então é que vai ser tudo ao mesmo tempo, é isso que é simultâneo, né? Não é bem isso, né? Porque presente, passado e futuro é uma estrutura dentro do tempo, né? Ele não está limitado a isso, né? Claro que o tempo é manifestação dele, porque tudo é ele. Nada do que foi feito sem o ser do infinito. Mas ele transcende a tudo. Então, ele, além de ser o tempo, ele é aquilo que não se soma mais tempo, em que não há presente, passado e também nem futuro, né? Que não é mais uma sucessividade, é uma simultaneidade, mas não de tempo. É uma simultaneidade no ser. Então, nele não há futuro, nem passado, nem presente, no sentido de um instante, nem isso. Não se pode permanecer lá, apenas ser. O atemporal necessariamente é em todo o tempo. Então você vê que ele está na transcendência e na imanência, né? Integral, porque tudo é manifestação dele. Como eu sou o que sou, ele se descreve na transcendência. E como eu sou, ele se descreve na imanência, na manifestação das coisas para a realização do seu propósito. Então, nós vamos desvendando essas multidimensões de um mesmo ser. Não é que haja dois deuses, né? Um Deus transcendente e um Deus imanente, não. Há um único ser. O ser é único. Ele é o eu sou o que sou. Mas na nossa percepção, nós o percebemos como eu sou, porque não alcançamos o eu sou o que sou, né? Apenas como uma intuição, que ele é o infinito e o atemporal, e nós vamos amadurecendo isso dentro de nós, né? Para termos uma intuição, mas é sempre limitada do ser infinito. Mas a manifestação dele no universo, no tempo, no espaço, em todas as coisas que vemos, sim, intuímos esse Criador maravilhoso, né? Então, é como se houvesse um oceano infinito e nós estivéssemos na beira da praia, né? Então, estamos vendo ali as conchinhas, as areias e coisa e tal, e entendemos isso, né? Mas o oceano está lá, né? É como aquela passagem, aquela parábola, né? Que a família levou a criancinha pela primeira vez, né, para a praia. Então eles pararam o carro e a criancinha com aquela excitação, né, de ver o mar pela primeira vez. Aí os pais vieram com a criança e a criança foi correndo assim na beirinha da água, colocou os pezinhos, voltou toda feliz, né, falando: mamãe, papai, eu conheço o mar, eu conheço o mar. E sentado num tronco ali, olhando aquela cena, tinha um marinheiro bem velho, com a pele bem enrugada, né? Uma barba longa,
E ele olhou para aquela criança, toda feliz, né? E olhou para os pais, né? Colocou a mão na barba e disse, olhando para a criança olhando para ele disse, eu também conheço o mar. Conhecer a divindade é isso, né? Nós vamos vivendo, vamos amadurecendo, mas podemos dizer, como a criança, que conhecemos o mar e demonstramos muita alegria com isso, né? E o marinheiro também poder dizer, olha, eu também conheço o mar, né? Muito bem. Então é isso que a gente vai acrescentando, vendo com o próprio Criador, né? Precisamos ter os dois olhares para cada tema e para cada sentido, né? Entendermos do tempo para o atemporal e intuirmos quanto possível do atemporal para o temporal. Então, olha, eu vou ter que fazer com você essas duas dimensões para você poder ler a Bíblia, porque senão muita coisa da Bíblia vai ficar incompreensível. Porque às vezes o texto ele nos traz uma perspectiva intuitiva muito profunda do olhar do atemporal de Deus para nós aqui. Né? Inclusive o ato profético é muito isso, né? Você vai ver descrições do tempo muito para frente aí, no Apocalipse, textos apocalípticos, né? E quando você olha eventos que estão lá adiante, né, chegando até o atemporal, você vai precisar entender de que ótica aquilo está sendo dito. Porque, por exemplo, eu estou aqui, nesse momento, vivo, no século XXI, eu estou num dia tal, na hora tal, estou num lugar tal. Né? Então eu estou vendo tudo dessa perspectiva. Dessa perspectiva, eu ainda estou aqui no tempo, né? E tudo está para ser realizado, eu estou para escolher as coisas, eu estou para fazer, etc. Né? Isso é um olhar, é uma descrição que eu posso falar de mim mesmo a respeito da vida. Mas, se eu for uma das consciências humanas que vai alcançar a transcendência e o atemporal, então, quando eu chegar no atemporal, né, lá, eu nunca não estive lá, porque uma vez que eu estou no atemporal, não tem passado, nem futuro e nem presente. Então, se eu falar da perspectiva do atemporal para agora, eu já sou feito à imagem e semelhança de Deus. Mas é de lá para cá. Mas aqui agora eu não posso dizer isso, porque eu estou olhando do tempo para o atemporal. O nosso gráfico aqui, ele pode ajudar isso. Se a gente pegar aqui o nosso gráfico da criação, eu vou encerrar falando acerca disso. Pegar o nosso gráfico aqui circular, que ele vai nos ajudar mais. Ó. Aqui está o Rio Jordão, tá vendo? Do Rio Jordão para cá é o tempo. Esse abismo aqui, ó, que você está vendo, ainda é um tempo que é espiritual. É um tempo que nós não sabemos contar, porque não tem sol, não tem contagem do jeito que nós conhecemos. Só desse quadrado, dessa elipse aqui, ó, que está como universo, é que é o tempo que nós conhecemos da ciência. Então eu estou aqui, ó, agora. Eu estou aqui, ó, no tempo. E eu estou olhando para cá, ó. Eu estou olhando para o atemporal, tá vendo? Aqui é o atemporal, ó. Agora, quando eu passar por todas as etapas e chegar nas bodas do Cordeiro, que é aqui no atemporal, então teve um dia que eu nunca estive aqui? Não, porque aqui não tem antes, durante e depois. Então, quando eu olho daqui para cá, todas as coisas já estão feitas. Quando eu olho daqui para cá, todas as coisas estão acontecendo. E isso simultaneamente. Eu sei que é difícil isso que eu estou falando, mas as maiores confusões da Bíblia e de teologia
vem por se não colocar esta distinção e se misturar as coisas. Se você não tiver essa distinção, né, você vai ficar, não vai entender alguns textos. Né? Então, por exemplo, quando fala que Jesus já está no céu, quando ele estava aqui na terra, né, isso fica confuso. Ele estava aqui, ou ele estava lá. Ele veio do céu, ou ele veio para cá e foi para lá. Né? Não é isso? As pessoas fazem uma confusão danada com isso. Né? Porque não fazem essa distinção. Então, o princípio todo começa no tempo. Ó, Jesus, na sua oração principal, do Pai Nosso, ele não diz assim no céu como na terra. Não é assim que ele fala. Ele fala assim na terra como no céu. Então, esse princípio começa a ser produzido aqui. Quando Simeão pega o menino nos braços, ele diz: Senhor, despede agora em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste. Então é tempo. Ah, mas Jesus não estava pronto? Pronto, visto de lá para cá. Mas daqui para lá ele não estava pronto. A qual tu preparaste diante da face de todos os povos. Está lá. Então, Jesus fala: olha, me glorifica com a glória que eu tive contigo antes da fundação do mundo. Mas ele estava lá antes da fundação do mundo? Bom, se você olhar de lá para cá, sim. Aliás, todos nós, né? Mas eu posso olhar de lá para cá? Não. Eu posso olhar profeticamente. Mas agora a minha vida, o meu entendimento, a minha compreensão precisa ser daqui para lá. E se você não fizer essa distinção, você vai ficar confuso lendo as Escrituras. Existe esse paradoxo temporal a temporal, espacial e indimensional, espacial, anespacial, né? Que você precisa compreender. Por isso que eu estou dando esse sentido para você. Eu sei que isso é profundo, você vai ter que trabalhar isso estudando, observando as Escrituras, mas se você conseguir aplicar, né, eu estou no tempo olhando para o temporal. Então eu ainda vou ser realizado, filho de Deus. Ah, e agora se eu olhasse do temporal? Eu já sou filho de Deus. Porque lá não tem antes, nem durante, nem depois. Falar, mas então está tudo predestinado? Não é simples assim. Está predestinado de lá para cá. Daqui para lá as coisas estão mudando. Você está tomando decisões, o arbítrio é real. Muita gente criou confusão e criou a história da predestinação por causa dessa confusão. De não compreender que o atemporal e o tempo ocorrem simultaneamente. E tem o olhar da divindade, que é dela, para todos nós, né? E nós estamos sendo formados a partir do tempo. Eu sei que dá uma certa vertigem isso, mas é necessário para você entrar na compreensão do eu sou o que sou. O eu sou o que sou é o atemporal. Por isso ficamos no eu sou. Né? Porque ali há possibilidade de compreensão. Intuímos o eu sou o que sou. Vamos amadurecendo a nossa visão, vai enxergando. Espero que isso te ajude, né, a ir desvendando essa confusão que é feita ao ler a Bíblia. Né? Ficamos por aqui. Queremos agradecer a você por estar conosco nesse estudo, nessa grande jornada. Nós somos um movimento Consciência Hebraica. Inscreva-se no nosso canal. Se você não é inscrito, clica ali no sininho e inscreva, receba todos os nossos vídeos no teu e-mail, né? Faça a inscrição, deixe o seu like, faça comentários, isso ajuda o nosso canal. Envie o vídeo para alguém que você conheça, é só você clicar ali em compartilhar. Nós estamos também no Telegram, você pode entrar lá, todos os vídeos são colocados lá. Temos o Instagram e o Facebook, estamos melhorando as nossas redes sociais. Você pode também entrar em contato conosco.
Nós temos vivências espirituais aqui em São Paulo e temos o WhatsApp 11 991538275. Você pode nos mandar uma mensagem, deixar uma pergunta. Estamos à disposição de você. Um grande abraço, que a vida infinita te conduza, que Ave Elohim Adonai em Yeshua HaMashiach se revele a ti e te dê a vida proposta em Gênesis 1:26. Até o nosso próximo encontro.